Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês o que é uma estratégia. Então nós vamos falar de todos os pontos relevantes, o que é definir uma estratégia, quais são os parâmetros, como eu começo. A minha ideia é que até o final desse vídeo, você que não sabe o que é uma estratégia, vai saber exatamente como definir, quais são os parâmetros e inclusive fazer a sua própria estratégia. Tudo isso logo depois da vinheta. Para você que já é inscrito, não se esqueça de deixar aquele like, e você que ainda não é inscrito, eu só te peço para deixar o like se esse vídeo realmente te agregar alguma informação. Então vamos lá, o que é uma estratégia? Uma estratégia está muito relacionada com um planejamento para atingir um determinado objetivo. Nos dias de hoje, por exemplo, é muito comum a gente escutar de estratégia quando a gente fala de passar num vestibular ou num concurso, por exemplo, que exige um grande esforço ao longo de um tempo para você atingir esse objetivo. Na origem, lá na Grécia Antiga, a palavra estratégia era utilizada no contexto da arte militar, de comandar as pessoas. E quando a gente fala, então, de estratégia no contexto do mercado financeiro, então a gente está falando que você vai ter uma estratégia antes de fazer qualquer tipo de compra de ativos, seja ações, criptomoedas e assim por diante. Quando nós falamos, então, de definir uma estratégia, dizemos, então, que precisamos definir parâmetros e mapear os principais riscos para a gente conseguir fazer uma boa compra. E é exatamente dos parâmetros e desses riscos que nós vamos falar no vídeo de hoje. A primeira parte de uma estratégia é ter pontos de entrada e saída e conhecer bem o seu risco. Eu vou colocar um quadrinho então aqui ao meu lado para vocês irem me acompanhando. O primeiro ponto que eu vou abordar com vocês é o ponto de entrada. O ponto de entrada é parte importante da estratégia, saber exatamente aonde entrar. E podemos utilizar de indicadores gráficos, figuras gráficas ou até mesmo o preço, preços bem definidos. São essas informações ou a combinação de mais de uma delas que te darão um gatilho para fazer uma boa entrada. O segundo ponto importante é o ponto de saída, e ele se subdivide em dois. Ou você vai sair no alvo, ou você vai sair no stop. O stop, ele é um importante ponto de saída, bastante utilizado para minimizar suas perdas. Em geral, ele é um preço fixo no tempo, mas também pode ser um stop que se movimenta com o tempo, por exemplo, um stop móvel, ou um stop no tempo. Por exemplo, você pode colocar que você vai sair depois de 3 dias, ou X dias, vamos dizer assim. O seu segundo ponto de saída é o alvo. E assim como o stop, ele também pode ser fixo ou móvel. Ele é móvel quando está relacionado a algum tipo de indicador técnico, que varia com o tempo. Esse é o caso de uma média móvel. Ele também pode ser fixo, quando você utiliza um preço fixo no tempo, ou uma proporção de risco. Por exemplo, vamos supor que a ação esteja em R$ 2. Você coloca que quando chegar em R$ 3 você vai vender. Nesse caso, nós temos um alvo fixo no tempo. Um terceiro parâmetro importante é o risco. O risco ele representa a diferença entre o seu preço da entrada e o seu stop. Supondo, por exemplo, que você entra em R$ 2,10 e seu stop está em 2. Seu risco, então, é a diferença, 10 centavos. Para você encontrar o valor do risco, é você pegar esses 10 centavos e multiplicar pelo o montante da sua compra. Por exemplo, supondo que você comprou 200 ações ao preço de R$ 2,10. Você comprou, então, R$ 420 de ações. Se o preço cair até R$ 2, você está estopado e a perda é 10 centavos vezes 420, que é igual a R$ 42. Nesse caso, quando você tem um stop dessa forma, é interessante porque você já tem o seu risco calculado antes mesmo de entrar na operação. Algo bem interessante. Eu vou pegar aqui como exemplo para vocês o papel BOVA11 no gráfico diário e a gente vai analisar esse gráfico ali em meados de outubro de 20. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta do Profit, que talvez vocês já conheçam, e vamos lá para o gráfico.
Para a gente conseguir mostrar aqui na prática para vocês o que que é um sistema, eu trouxe aqui o exemplo do cruzamento de médias. Para isso, eu coloquei 2 médias aqui. Eu tenho uma média de curto prazo de 9 períodos, que está aqui mais próxima do preço, e eu tenho uma segunda média de 21 períodos, que eu vou mudar a cor aqui, vou colocar um azul, para que a gente tenha uma diferença e fica mais fácil. Então aqui nós temos essas 2 médias, de 9 e de 21. E qual vai ser a nossa estratégia aqui? Vamos começar no nosso ponto de entrada. O ponto de entrada vai ser da seguinte forma: quando a média de 9 períodos, ela cruzar a de 21, ela ir para cima da de 21, nós vamos realizar uma compra. Então, aqui eu vou aproximar um pouco o gráfico, a gente vê que logo nesse ponto aqui, a gente teve um cruzamento. Vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa visualização. Vamos aprofundar aqui um pouco mais nesse cruzamento. Ó, nesse dia aqui, que eu estou vendo, dia 10/11, o valor das médias, como que eles estavam? Ó. Aqui em cima a gente consegue ver, ó, de 9 períodos estava em 95,12 e a de 21 estava em 95,56. Ou seja, a de 9 períodos está abaixo da de 21. Isso no dia 10/11. No dia seguinte, no dia 11, a gente vê que houve uma inversão. A média de 9 períodos ficou em 96,16 e a de 21 em 95,90. Então aqui a gente tem o nosso ponto de entrada. Ele vai ficar aqui. Definido o nosso ponto de entrada, agora nós vamos definir nosso stop. Como stop aqui, eu vou utilizar o seguinte conceito. Vai ser a menor mínima dos últimos 4 candles. Então a gente está aqui nesse dia, contando aqui 1, 2, 3, 4, a gente vai até esse candlezinho branco aqui, a gente vê qual que é a mínima desse candle que eu marquei aqui com vermelho até esse dia. É exatamente esse candle que eu estou vendo aqui. A mínima aqui, então, a mínima desse dia foi 96,9. Então vamos colocar aqui que o nosso stop vai ficar nessa setinha verde. Então aqui a gente tem bem definido um ponto de entrada, que foi o cruzamento, e o nosso stop na menor mínima dos últimos 4 candles. Olha que interessante, pessoal. Só da gente ter definido nosso ponto de entrada e de saída, a gente já tem aqui no próprio gráfico, consegue medir o nosso risco. Então, o nosso risco vai ser o seguinte: vai ser desse ponto de entrada aqui até o valor da mínima. Então, se a gente conseguir medir aqui, a gente vê que do ponto meu de entrada até o meu stop, eu tenho mais ou menos uns 4,76. Essa informação, ela é muito importante e muitas vezes a gente ignora. Mas aqui, quando a gente tem bem definido o meu stop e o meu ponto de entrada, eu tenho exatamente o meu risco. Então, independente do valor, do montante que você vai operar, 10 mil, 20 mil, 30 mil, não é relevante o montante, você vai saber o quanto que vai estar em jogo. Definimos o nosso ponto de entrada, definimos o nosso stop, agora nós já sabemos também o risco, vamos definir aqui a saída. A minha saída, como eu disse, são 2. Se o preço ele vir nessa mínima, eu vou sair dessa operação, mas eu também vou sair nessa operação quando o preço ele tocar na minha média de longo período, que seria de 21. Eu não estou vendo aqui no gráfico, vou rolar um pouquinho para frente e a gente vê aqui que nesse dia, no dia 19/1, olha só, esse preço tocou exatamente nesse candlezinho verde que eu coloquei, teve um toque aqui na média. Então a gente saiu exatamente aqui na média. Desse jeito, então, pessoal, a gente tem bem definido aqui qual que é o nosso ponto de entrada, o nosso stop e nosso ponto de saída. Uma vez que a gente já definiu todos esses pontos relevantes para ter uma estratégia, agora a gente precisa colocar essa estratégia na prática. Como que a gente faz isso? A gente define um determinado período e pega um papel e vai percorrendo o histórico desse papel para identificar aonde foram os pontos de entrada e pontos de saída. Esse procedimento nós chamamos de backtest. É o simples fato de você pegar os dados históricos de um papel e fazendo exatamente quais as operações que aconteceriam caso você fizesse essa estratégia. O procedimento ele é bem simples. No caso aqui, a gente anotaria todos esses pontos aqui e passaria já para a próxima operação. A gente vê aqui que, ó, mais à frente também teve a situação de cruzamento aqui. Também nós tivemos um cruzamento bem curto que logo deu errado.
nós tivemos mais uma operação aqui para frente, e você vai fazendo isso aqui na sequência. Existem outras formas de você fazer o teste da estratégia, mas eu entendo que você pegar o histórico de um papel é a mais simples delas. Então, nós vamos testar aqui essa estratégia na BOVA11 no período de junho de 2020 a junho de 2022. Só que a gente vai fazer isso de uma forma mais rápida. Eu tenho aqui uma programação que eu mesmo fiz e ele já me dá o histórico de todas as operações do BOVA11. Então, vamos aqui na tela para a gente ver quais foram as operações. Então, como eu comentei, a gente vai fazer o backtest do BOVA11 do período de junho de 2020 a junho de 2022. E a gente vai simular aqui como se eu estivesse fazendo uma operação, que eu vou operar apenas um papel por vez e vou operar com R$ 20.000. Então vamos, aqui eu tenho a lista de todas as operações que aconteceram nesse período da BOVA11. Vamos olhar aqui a primeira operação, e eu queria também passar aqui com vocês quais são os pontos que eu entendo que são relevantes para a gente anotar e a gente memorizar a cada operação. Então eu coloquei aqui simples, qual que é o papel que eu operei. A data de abertura dessa operação foi no dia 15/10/2020 e o fechamento 28/10/2020. Eu demorei 13 dias nessa operação. Com o valor de R$ 20.000, eu consegui comprar a quantidade de 200 ações. Lembrando que aqui a gente está no mercado da Bolsa Brasileira, então a gente consegue comprar apenas pacotes de 100, e aí a gente consegue ver, o preço de compra foi R$ 95,34. Então, se eu realmente tinha R$ 20.000 para operar, eu consegui comprar apenas 200 ações. E aqui foi aonde eu fiz a minha entrada, e aqui foi meu preço de venda, foi 94. Então aqui a gente já viu que eu tive um resultado negativo, eu perdi dinheiro nessa operação. Além do resultado, também algo que a gente precisa considerar é qual que é o custo dessa operação. A gente não tem como você ter custo zero, mesmo que a operadora tenha taxa de corretagem zero, você tem emolumentos e tem outros custos da própria B3, então não tem como você ter um custo zero. Por isso que eu faço questão de sempre colocar um valor aqui, nesse caso foi 6,52. Qual que é o valor do meu risco? Esse valor de risco aqui, ele já pegou o meu preço lá de stop, que a gente tem aqui mais à frente, e já multiplicou pela quantidade de ações. Na verdade, relembrando aqui o valor do risco, ele pegou o preço, a diferença, né, do seu preço de compra menos o seu preço de stop e multiplicou isso pela quantidade. Aqui então eu tenho um percentual de risco. Nessa operação aqui, por exemplo, eu coloquei em risco 2% do meu valor em operação. Então é um risco relativamente baixo, 2% é até aceitável. Uma outra informação aqui que colocou após, né, o trade, a operação ser realizada, ele conseguiu colocar aqui qual foi meu alvo, que foi exatamente o valor do meu preço de venda. O que eu imagino que deve ter acontecido aqui? Notem que o preço eu saí no prejuízo, saí com resultado negativo, mas mesmo assim não foi no meu valor de stop. Aqui, pessoal, é o exemplo do meu alvo no tempo. O que deve ter acontecido, com o decorrer do tempo, a minha média móvel deve ter caído, e aí ele saiu aqui no toque da média móvel. Então, mesmo não sendo um stop, como a média móvel ela variou no tempo, eu tive um prejuízo nesse resultado. Esse segundo trade aqui, eu acredito que foi exatamente o que a gente analisou lá. Ó. A gente entrou no dia 11, saiu no dia 19, nesse caso foram 69 dias posicionado. Esse caso aqui, o valor da compra já estava em R$ 100 e eu perdi um pouquinho de dinheiro aqui, então não consegui comprar mais 200 ações, comprei só 100, e nesse caso eu tive um lucro, foi de 1.461. Perfeito, pessoal. Essas aqui são as principais informações que eu particularmente acompanho quando eu faço uma operação. Tem uma última informação aqui que eu acho interessante, que é o R. O R aqui é o risco, né? E eu vou aproveitar essas duas operações aqui que a gente fez para tentar explicar para vocês de uma forma bem rápida, tá? Aqui a gente vê então que o meu risco nessa primeira operação era 2%. E eu não saí no meu stop, que era 93,50. Então, o meu risco aqui, meu R, seria exatamente 2%. Como eu saí um pouquinho acima do 93,50, não foi um R de risco aqui, né? Foi um pedaço só desse risco. Então, aqui nesse caso, deu 0,75. Nesse segundo caso aqui, ó, meu risco era 5%. Eu tinha
Então eu tinha uma chance de levar um stop, eu perderia 5% se eu fosse estopado, aqui em 96,09. Só que nesse caso eu tive um lucro, né, eu tive um gain aqui. E esse lucro, ele foi 3 vezes maior do que esse risco. Então eu posso até afirmar para vocês, com essa informação, eu tinha um risco de 5% e eu ganhei 3 vezes esse risco, ou seja, eu ganhei 15%. Então também é uma forma interessante da gente conseguir medir as operações e ele traduz isso aqui mais à frente em outras informações, expectativa matemática também do seu sistema. Só que isso eu vou deixar para falar com vocês num outro vídeo. Aqui, pessoal, então a gente viu quais seriam as operações da BOVA11 no período de junho de 2020 a junho de 2022, iniciando uma operação com R$ 20.000. E uma vez que você fez isso em um papel, você vai ter uma única resposta. Essa estratégia, nesse papel, no histórico, ela foi positiva ou negativa? Essa é uma informação interessante, mas ainda não é suficiente para você sair operando essa estratégia. Qual que seria a próxima etapa? A próxima etapa é repetir esse processo em mais de um papel, para que depois a gente consiga extrair informações de, olha, no conjunto de papéis você fica positivo ou negativo. Além disso, você também consegue extrair outras informações de quais são os papéis em que essa estratégia funciona melhor, porque de fato isso acontece na prática, pessoal. Tem estratégia que funciona muito bem, por exemplo, nesse caso que a gente pegou em BOVA11, e tem estratégias que não vão funcionar bem aqui. Então, você fazer esse backtest em mais de um papel é extremamente importante. E algo que eu queria compartilhar aqui com vocês é que eu já tenho uma programação que ele me rodou essa estratégia aqui que eu acabei de mostrar para vocês em mais de 230 papéis da Bolsa Brasileira. E eu quero mostrar aqui para vocês aqui agora, então, os 5 melhores papéis e eu vou mostrar alguns dos piores. Aqui, pessoal, eu queria comentar com vocês primeiro as estatísticas da BOVA11, que foi aquela tabela de operações que a gente viu anteriormente. Então, o papel aqui foi a BOVA11, a gente teve 11 entradas nela. A primeira informação importante aqui é a taxa de acerto, está em 27%. O que ela representa? A gente pega o número de entradas em que o resultado foi positivo e divide pelo total de entradas. Então, até inclusive se quiser fazer a conta inversa aqui, se eu pegar esse valor, número de entradas, e multiplicar por esse percentual, vou saber exatamente a quantidade de entradas. Aqui a segunda informação importante para mim é razão de ganho. O razão de ganho, ele pega qual que é a média das suas operações que ficaram positivas e divide pela a média das suas operações que ficaram negativas. Isso aqui vai ser a sua razão de ganho. Aqui é a média de tempo que você ficou posicionado no papel. Então aqui ele dá uma média de 18 dias aqui. Uma outra informação importante da gente também ter é qual que é esse percentual do seu drawdown. Drawdown é quanto que foi a sua máxima perda. Então se a gente aqui, a cada operação, a gente começou operando com R$ 20.000 nessa carteira, né? E a cada operação a gente teve um resultado. Aqui ele mostrou que o drawdown médio na BOVA11 foi de 1%. E além disso, a gente também teve um desvio padrão de 1%. Traduzindo isso aqui, pessoal, o que isso quer dizer? Quando a gente tem um drawdown muito elevado, quer dizer que essa estratégia naquele papel ficou muito volátil. Volátil oscilou muito. E essas oscilações, ela é prejudicial para o nosso psicológico. O que eu quero dizer? Por exemplo, vamos supor que você tem exatamente lá uma operação que você colocou R$ 20.000 de uma vez e que teve uma oscilação ali de 50%. O que isso quer dizer? Quer dizer que você entrou com R$ 20.000 e em algum momento ali a sua operação te mostrava que se você realizasse, você ficaria com metade da sua entrada ali. É algo que prejudica muito o psicológico da gente. Então a gente sempre quer tentar buscar ali estratégias que têm pouca volatilidade, nesse caso aqui, do drawdown. Então a gente tem aqui uma média de 1 e um desvio de 1. O que mais que a gente tem aqui de informação? Nós temos o valor desse drawdown. Então, esse 1% aqui, ele representava menos de R$ 200, e esse desvio padrão aqui, ele representava também menos de R$ 200. Por que eu gosto de colocar a média e o desvio padrão? Aí, ressuscitando aqui as informações das estatísticas lá do ensino médio. Você vai lembrar aqui comigo que quando a gente tem uma distribuição
que a gente chamava de normal, que é aquele parece um sino, quando a gente pega 2 desvios padrões para a direita e 2 para a esquerda, a gente tem 90% de toda a amostra do nosso experimento, né. Então aqui a gente consegue ver, além de ter qual que é a média do drawdown e ver realmente o quanto que é o máximo. Então vamos exagerar aqui, um caso extremo, esse drawdown aqui que está em 200, se eu pegar 2 desvios padrões para a direita, ele ficaria mais 400 de risco. Então o máximo que eu poderia perder era R$ 600. Em R$ 20.000 é só fazer a estatística aí e ver se isso atende às suas percepções de risco. Uma outra informação aqui interessante também é a expectativa. Essa expectativa aqui é uma informação que eu acho interessante, tá, pessoal? Ela traz aqui pra gente se a sua estratégia ela te dá lucro ou não. Essa informação aqui da expectativa funciona da seguinte forma: se a sua estratégia for menor do que zero, ela te dá prejuízo. Se ela for zero, quer dizer que você não vai ter lucro. Se ela for positiva, ou seja, maior que zero, quer dizer que ao longo do tempo você vai ter lucro. E é exatamente isso que a gente está buscando aqui. Uma outra informação aqui que eu acho importante é a expectância. Essa expectância aqui, o termo pode parecer estranho, mas ele pega a média do R ali que a gente viu naquela outra planilha. E isso também te dá uma outra informação de que se esse sistema seu aqui, ele te dá lucro ou não. Também é uma outra forma da gente avaliar esse sistema. E por último aqui eu tenho o ROC. O ROC aqui é o meu retorno. Eu comecei com um patrimônio de R$ 20.000. Eu fiz essa operação de junho de 20 a junho de 2022, ou seja, em 2 anos. Quer dizer que operando esse sistema, depois de 2 anos, eu vou terminar com 1,09% de patrimônio. Ou seja, seria como se fosse falar que meu patrimônio cresceu em 2 anos 9%. 9% dividido por 2, 4,5% ao ano. Eu particularmente acho isso um valor muito baixo, então entendo que para a BOVA11 esse papel aqui não operou muito bem. E aí, eu queria mostrar aqui para vocês então, o top 5 desses papéis. Quando eu pego aqui os top 5 positivo, que são essas primeiras linhas aqui, a gente vê ó, que o papel da Wiz aqui, por exemplo, teve 8 entradas, teve uma taxa de acerto de 50%, uma razão de ganho de 8,31, a média de tempo de 14, um drawdown relativamente baixo também de 2%. Aqui a gente vê que a expectativa ficou bem positiva, né? Ficou em 3,66 e a expectância também. E a gente vê aqui que o nosso patrimônio, então, ele cresceu em 69%. Então, comecei com 20.000, eu terminaria com 20.000 vezes 1,69. A gente vê que os outros papéis aqui performaram muito bem, tá? Esses papéis aqui são os top 5 e todos eles teve uma performance muito melhor. Inclusive, a gente tem papel aqui como a Prio, que a gente conseguiu ter 100% do patrimônio, porque o meu ROC final ficou em 2,07. Então, aqui a gente já consegue começar a ter uma percepção de que essa estratégia, ela funciona bem em alguns papéis, em outros ela vai ter uma performance mais baixa. E aí a gente traz então para essas linhas aqui de baixo, que são já operações que não foram satisfatórias. Aqui a gente teve, por exemplo, vamos pegar esse primeiro papel aqui, 15 operações, a taxa de acerto foi 20% e a razão de lucro 4,37. Então aqui a gente vê que esse sistema aqui, com o passar do tempo, ele ficou no negativo. A gente vê aqui que a expectativa dele era muito baixa, 0,06. Então aqui a gente já consegue então extrair informações de que tem papéis que vão performar melhor que os outros. E por último, pessoal, eu queria até tirar o filtro aqui para mostrar uma informação para vocês. Eu vou vir aqui na taxa de acerto. Vocês conseguem ver aqui comigo, na minha amostra, são mais de 240 papéis, recapitulando, a gente vê que a maior taxa de acerto é 85%. O que isso aqui traz uma mensagem que eu queria deixar para finalizar aqui com vocês? Nenhum sistema acerta 100% das vezes. Eu já testei inúmeras estratégias e não é possível encontrar um sistema que acerta 100% das vezes. E eu digo até mais: se você algum dia encontrar um sistema que diz acertar 100% das vezes, você fez uma estatística equivocada. Muito provavelmente você está lidando com amostra pequena, não teve quantidades de entradas suficientes,
e aí te deu um resultado falso falando que é 100%. E por que que isso aqui é importante? Por isso que nós precisamos de uma estratégia para operar o mercado. Imagina, se nenhuma estratégia acerta 100% das vezes, imagina aquela pessoa que entra aqui na renda variável, sem nenhuma estratégia, ou por indicação, ou que comprou uma ação que acha que vai subir, a chance de dar errado é muito grande. Eu estou provando aqui para vocês que mesmo a pessoa que vai ter uma estratégia bem testada, ele vai errar algumas vezes. Isso é normal. Então, por isso que no mercado financeiro, o importante é a gente ter o controle desse risco e fazer boas operações, ter essa estratégia. E aí eu estou dizendo aqui então que ou você desenvolve a sua própria estratégia, foi esse o objetivo desse vídeo, ou você adota uma estratégia de terceiros, mas conhecendo todas as estatísticas dessa estratégia, porque isso vai ser importante para você. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se o conteúdo agregou para vocês, deixem aquele like e nos vemos numa próxima. Um abraço.